a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor para nós nesse dia. Meus irmãos, não sei quanto de vocês estão tendo a oportunidade ou já assistiu a série The Chosen, Os Escolhidos. Eu estava nessa labuta para terminar e graças a Deus consegui terminar esta série. E uma das cenas que muito me marcou nesses últimos episódios foi a fala de Jesus com Tiago, o menor. Após Jesus formar as duplas que ele enviaria para a pregação do Evangelho e conferir a eles poder para expulsar demônios e curar enfermos, Tiago, então, procura Jesus a sós e abre o seu coração para ele. Na série, Tiago é apresentado com um problema na perna. Ele é manco. E Jesus, ele curou diversas pessoas, e Tiago, o menor, ele via Jesus curar diversas pessoas. Andava com Jesus, ajudava Jesus na organização de diversas coisas com a multidão que se aproximava dele. E nessa conversa, Tiago, ele vai interrogar Jesus, colocando justamente a sua deficiência em questão. Como ele curaria as pessoas e ele mesmo não recebendo a cura? Como ele diria de Jesus que cura as pessoas e ele mesmo tendo a sua deficiência? Após Jesus explicar o porquê e de consolar a Tiago, então Jesus se retira, deixando Tiago ao lado, sem curar a deficiência de Tiago. Meus irmãos, esta cena foi a que mais me impactou do que todas as outras que aparece Jesus fazendo milagres e atendendo o pedido das pessoas que se achegavam a ele. Pois, diferente de atender e de fazer milagres, Jesus agora olha para o seu discípulo que lhe faz um pedido, que andava com ele, que cuidava de todas as coisas que Jesus fazia. Mas Jesus resolve não atender o discípulo, o pedido de seu discípulo. Até porque, meus irmãos, aquela deficiência existiria um propósito muito maior que seria revelado para Tiago. O texto que nós lemos quer nos tratar a respeito de algumas coisas que parecem ser bastante difíceis para nós, mas que Jesus decidiu não atender-nos. Ele decidiu fazer com que nós convivêssemos com elas. Alguns comentaristas, a respeito desse livro, dessa carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que Paulo, ele escreve os primeiros 9 capítulos dessa carta para a maioria da congregação que o amava e o apreciava. Mas os 4 últimos capítulos, no qual esse texto que nós lemos estamos inseridos, Jesus dirigiu-se a um pequeno grupo que resistia a ele. Paulo,
escreve essa carta a um pequeno grupo que resistia a ele, no qual o próprio apóstolo Paulo o chama de falsos mestres e super apóstolos, ironicamente, nesta carta. Eram pessoas que influenciaram parte da igreja e estava indo contra Paulo e questionando a própria validade do apostolado de Paulo. Estes falsos mestres, eles ostentavam todas as revelações ou coisas sobrenaturais que eles viviam e viveram, segundo eles, para a igreja de Corinto. E questionavam a partir disso tudo aquilo que Paulo havia pregado para aquela igreja. Por isso que quando nós lemos os versos iniciais, Paulo, ele aponta a razão do espinho em sua carne. Ele vai dizer, para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E quais foram estas revelações? O apóstolo Paulo, ele teve diversas experiências pessoais com Deus. Por exemplo, em Damasco ele viu a luz brilhante do céu e ouviu uma voz que lhe interrogava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Troade, viu um varão macedônio que rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Em Jerusalém, ele é livrado do açoite pela revelação do próprio Deus, dizendo: apressa-te, sai logo de Jerusalém. E no meio do mar, diante de uma grande tempestade, um anjo apareceu ao apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, não temas, porque eu preciso que tu compareças diante de César. Todos que estão com você nessa tempestade, nenhum deles morrerão morrerão devido a esse propósito que eu tenho com você, mas o barco irá se perder. Perceba que Paulo, ele teve diversas experiências pessoais com Deus, mas nenhuma delas foi tão marcante na vida de Paulo como a que ele conta nos versos logo acima desse que nós lemos. Paulo, ele vai dizer: conheço um homem, e isso ele está falando para estes coríntios, para aquele grupo que era contra ele. E parece que ele nem mesmo está fazendo questão de dizer quem é este homem, porque ele está dizendo de si mesmo: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu, e no seu corpo ou fora do seu corpo, ele não sabe, Deus sabe. Foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a quais não é lícito ao homem referir. Esta é a experiência que Paulo usa para fazer a defesa da sua autoridade apostólica e confrontar os falsos mestres que estavam em Coríntio, ostentando as suas experiências arrebatadoras, provocando Paulo e desacreditando do apostolado de Paulo. Como diz Hernandes Dias Lopes, os crentes de Corinto tinham constrangido Paulo a usar um método que ele mesmo desaprovava, o método de gloriar-se e de contar as suas vantagens. O que está em jogo aqui, meus irmãos, não é a reputação do apóstolo Paulo. O que está em jogo aqui é o próprio evangelho de Cristo. Por isso, Paulo, mesmo constrangido, ele começa então a contar da sua experiência pessoal que ele esteve com Deus. Aliás, Paulo está dizendo isso, que há 14 anos atrás ele teve essa experiência. Paulo, ele viveu durante toda a sua vida, plantou diversas igrejas, em nenhum momento ele contou dessa experiência espiritual que ele teve com Deus. Mas agora, por conta do evangelho de Cristo, ele está sendo confrontado a falar a respeito dessa experiência. E perceba comigo, meus irmãos, que é por conta do evangelho de Cristo, porque os falsos mestres, quebrando a credibilidade de Paulo diante da igreja, ele poderia fazer o que quisesse com a igreja, porque o ensino de Paulo seria não mais válido para eles. É interessante a gente olhar para o texto
e entender que Paulo, então agora ele conta a sua experiência aos coríntios, mesmo os constrangido, que ele havia passado há 14 anos atrás, sem relatar detalhes desta experiência que ele teve com Deus. Estas revelações, meus irmãos, como nós lemos no texto, poderia levar Paulo à soberba e à arrogância. E por isso, quando nós olhamos a história bíblica, nós podemos rapidamente traçar aqui um perfil de quem era Paulo. Antes da conversão, ele consentiu na morte de Estevão. Foi o próprio apóstolo Paulo que foi ao Sinédrio pedir carta para perseguir os cristãos que estavam indo para Damasco. Foi o próprio apóstolo Paulo também, que quando ele conta a respeito da vida que ele tinha junto com Gamaliel, quando estava sendo ensinado a respeito da lei farisaica, ele então diz ter conhecido e ter se destacado mais do que todos os outros alunos que estavam com ele. Mesmo depois da conversão de Paulo, ele não aceitou João Marcos para retornar na missão com ele, porque no meio da missão, João Marcos desistiu. Perceba comigo que o perfil de Paulo não era de alguém tão fácil para lidar. Com plena certeza, meus irmãos, a arrogância não tratada no coração de Paulo poderia trazer prejuízos nos propósitos de Deus. E por isso Paulo nos informa que Deus cuidou de uma maneira especial a respeito da soberba e da arrogância que poderia tomar o seu coração, devido às grandezas das revelações que ele recebeu de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: por isso foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Qual era o espinho na carne? Essa é a grande pergunta que diversos comentaristas e teólogos fazem. Por exemplo, Matteo Henry, ele diz: não sabemos a que aguilhão na carne se refere, porque ele não menciona. Alguns sugeriram que era malária, epilepsia ou um problema na vista. Seja o que for, era um problema físico, crônico, e lhe debilitava, que lhe obstaculizava em seu trabalho. Lutero pensava que era as muitas perseguições sofridas nas mãos dos judeus e gentios. F.F. Bruce, ele vai dizer: apesar dos pontos de vista de que o espinho na carne era o sofrimento na perseguição, ou dúvidas, ou tentações para o mal, a interpretação mais natural é que seja uma enfermidade física que Paulo sofria. É certo que era algo agudo, porque ele vai se referir como espinho na carne, e espinho na carne gera dor. Mas também era algo recorrente, porque Paulo vai orar a Deus por 3 vezes, para que Deus retirasse aquilo dele. Ou seja, por diversas vezes aquilo estava incomodando, era crônico o que ele sentia. Mas também a gente não sabe dizer o que era, mas temos a certeza que era algo humilhante para Paulo, devido ao sentimento de ele ser esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. A ideia do mensageiro de Satanás não é algo físico que realmente esbofeteava Paulo, mas uma lembrança de que, olhando para o espinho, pudesse perceber a sua fraqueza e debilidade. Entenda, meus irmãos, por 3 vezes, Paulo pediu a Deus para retirar o espinho, mas o mensageiro de Satanás tinha permissão de Deus para continuar golpeando Paulo durante toda a sua vida. Na última vez, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é a graça de Deus? Falamos muito sobre graça, mas a graça de Deus, meus irmãos, é o favor de Deus revelado na cruz do Calvário através de Cristo crucificado. A graça de Deus é tudo o que Paulo precisava para viver e agir, independente daquilo que ele sentia. Se o apóstolo, sem os golpes de Satanás, fosse mais forte, assim também teria menos necessidade do poder de Jesus. A autossuficiência poderia tomar o coração de Paulo. Paulo precisa entender, meus irmãos, a respeito disso que ele está vivendo, que ele depende de Deus. Como diz Simon Kistemaker, quanto mais fraco, tanto mais forte a operação do poder de Cristo por meio dele. Jesus quer usá-lo como mensageiro que não vem em suas próprias forças, mas que reconhece sua dependência completa do Senhor. Esta é a diferença aguda da ostentação do apóstolo Paulo em relação aos falsos mestres que estão em Corinto, ostentando o seu triunfalismo e tendo as revelações dele como algo que pudesse então tirar Paulo de cena e dizer que ele é superior ao apóstolo Paulo, e aquilo que foi ensinado por Paulo a respeito do evangelho de Cristo. É diante dos ataques e sofrimentos que Paulo vai dizer que ele sente prazer, pois sabe que é por amor de Cristo que ele está passando por isso. Por isso, gloria-se na fraqueza, pois reconhece a sua dependência no Cristo que lhe fortalece. Meus irmãos, estamos diante de uma sociedade que procura ostentar poder. Estamos diante de uma sociedade que procura esconder as suas fraquezas e mostrar autossuficiência através de tudo aquilo que faz, inclusive das mídias sociais. O antropocentrismo está envolvendo a nossa comunidade. O homem estar agora no centro de tudo, e parece que por conta disso, o nosso coração pecaminoso nos leva também a afastar-se de Deus, porque para quê depender de Deus, se eu sou autossuficiente? Por isso, nessa noite, eu quero refletir com os irmãos, ancorado no tema, espinho na carne, um método de Deus. Perceba comigo, por que o espinho na carne é um método de Deus? Primeiro, porque Deus, Ele não quer que os seus filhos sejam arrogantes. O verso 7 que nós lemos vai dizer: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meus irmãos, Paulo foi uma pessoa que teve diversas experiências com Deus. Além das experiências, ele plantou diversas igrejas, impactou o mundo gentílico com o evangelho da graça e escreveu os maiores tratados teológicos biblicamente. Tudo isso poderia levar Paulo à soberba e à sua própria exaltação, mas Deus resolveu tratar dele colocando um espinho na sua carne. Nós não sabemos o que era esse espinho, mas entendemos que era algo dolorido, crônico e humilhante. Deus resolveu usar este método para tratar de Paulo. E acredita, meus irmãos, Deus às vezes resolve usar este método para tratar dos seus filhos, cada um de nós. Nossos corações são marcados pelo pecado, e por coisa pequena, logo nos esquecemos de Deus. Assim como Paulo, caso Deus não coloque um limitador em nós,
somos tomados pela soberba, pelo egocentrismo, pelas nossas vaidades. Tiago, em sua carta, ele diz: antes, Deus, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo João diz: porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O profeta Isaías vai dizer: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbos e altivos, e contra todos aqueles que se exaltam, para que seja abatido. Perceba que Deus não gosta de dividir a glória dele com ninguém. Deus não gosta dos seus filhos que se exaltem por conta daquilo que faz. Deus não gosta da pessoa que queira mostrar o seu ego e a sua potência para todos, esquecendo que ele é fraco e depende de Deus. Meus irmãos, nós não sabemos qual era o espinho na carne de Paulo, mas talvez nós temos ciência dos nossos espinhos. Deus permite que tenhamos alguns espinhos, meus irmãos, e sejamos esbofeteados pelo mensageiro de Satanás, a fim de que alguns males não cresçam no nosso coração e roube o lugar de Deus. Meus irmãos, a gente é tão egocêntrico às vezes por conta do pecado que está no nosso coração, que a gente nem mesmo vem para a igreja como deveria vir e adorar a Cristo. Basta a gente ter um pouquinho de coração elevado, que logo mergulhamos nas vaidades que esse mundo pode apresentar e nos prazeres da vida, e deixamos Deus de lado. Perceba, como diz Hernandes Dias Lopes, o sofrimento nos põe no nosso devido lugar. Ele quebra a nossa altivez e esvazia toda a nossa pretensão de glória pessoal. E o próprio Deus é quem nos matricula na escola do sofrimento. Deus não quer que seus filhos sejam arrogantes. E Ele vai tratar de maneira bem especial com cada um de nós, a fim de que sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos. E por vezes o seu tratamento é nos matricular na escola do sofrimento, a fim de que sejamos moldados como vaso na mão do oleiro. Israel viveu esse momento, e por isso Deus deu a revelação a Jeremias. Jeremias, ao profeta, vai à casa do oleiro. E quando ele chega diante da casa do oleiro, o oleiro está moldando um vaso. E na mesma hora que ele está moldando o vaso se quebra na mão do oleiro. E Deus vai dizer para o profeta: sabe quem é este vaso? Este vaso é Israel. Assim como ele foi quebrado na mão do oleiro, eu vou quebrar Israel para fazer dele um vaso novo. O método de Deus, meus irmãos, nós não entendemos, mas nós precisamos perceber e entender ou absorver que Deus, Ele usa esses métodos nas nossas vidas, porque Ele quer tratar de nós e cuidar de alguns males que estão gritando dentro do nosso coração. Perceba ainda comigo, meus irmãos, que o espinho na carne é um método de Deus, porque Deus quer que seus filhos sejam dependentes da sua graça. O verso 8 vai dizer: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Perceba comigo que aqui Paulo está dizendo
que o espinho na sua carne é crônico. Isso não aconteceu apenas uma vez. Ele orou 1, 2, 3 vezes para ser retirado. A gente não sabe a quantidade de tempo que ele fez essas orações. Mas perceba comigo que Paulo dá-nos a entender, através do texto, que isso pode ter levado durante um tempo na sua vida. Talvez a sua vida toda. Aquilo que é crônico, agudo e humilhante leva Paulo a orar. Outra coisa que precisamos observar é que não era a vontade de Deus retirar aquele espinho. Paulo teria que conviver com aquilo que o incomodava. Parece que inicialmente ele não havia entendido o porquê de conviver com aquilo, mas depois de orar e de determinado tempo, ele entende que a graça de Deus, meu irmão, é na sua vida. E ele passa a gloriar-se nas fraquezas e não nas grandezas das revelações. Meus irmãos, por que Deus não tira de nós alguns espinhos? Para que nós entendamos que precisamos depender da graça de Deus em nossas vidas. Será que você e eu realmente dependemos da graça de Deus? Ou sempre estamos querendo dar os nossos jeitos? Uma das evidências da dependência de Deus é quando deixamos de agir da nossa maneira e passamos a entrar na sala secreta de oração. Paulo, por aquilo que incomodava ele, aquilo que humilhava ele, se colocou na oração. E às vezes, quando não existe nada que está incomodando o crente se esquece até mesmo de orar. Perceba as reuniões de oração das nossas igrejas, como elas são vazias. Perceba a vida do crente muitas vezes de oração. Às vezes fala por si só. Sabe, dizemos que somos dependentes de Deus, mas caso não tenhamos nada agudo, crônico e humilhante, às vezes nós passamos longe do quarto de oração. Veja comigo que orar também não é a certeza de que seremos respondidos, porque Paulo orou a Deus e Deus resolveu não atender o seu pedido, mesmo sendo insistente. Meus irmãos, você pode às vezes orar, subir ao monte, gritar, fazer diversas coisas, mas se essa não for a vontade de Deus, Deus vai fazer com que você viva com aquilo constantemente, e até mesmo durante toda a sua vida. A oração, ela não está ligada a respostas. A oração está ligada a relacionamento com Deus. Paulo orou 3 vezes, mas não foi respondido. E quando foi respondido, Deus vai dizer: a minha graça te basta. Você vai permanecer com algo que é crônico, humilhante e agudo. J.I. Packer, ele diz: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dEle. Orar significa abrir mão da sua autossuficiência e dizer: Deus, toma o controle de tudo. Orar significa relacionamento com Deus, a fim de que nós, que somos limitados, possamos entender a vontade soberana de Deus. Às vezes pode ser sim, mas às vezes pode ser não. Às vezes, Deus pode ficar em silêncio, e você está sofrendo com aquilo que é crônico, agudo e humilhante. E quando você chegar no limite, Deus vai dizer para você: a minha graça te basta.
Qual é o propósito disso tudo? Para que aprendamos a viver dependentes da graça de Deus. Porque a graça de Deus basta. Ela é suficiente para vivermos. Meus irmãos, nós não merecíamos, nós na verdade merecíamos a morte, mas fomos alcançados pelo favor de Deus que nos deu a vida dele. Estavam destinados ao inferno, destinados à morte e a sofrer eternamente. Mas Cristo, então, mediante o seu favor divino, enviou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, sofreu e morreu a nossa morte, para que nós, então, desfrutássemos do favor, da graça de Deus que nós não merecíamos. O que mais nós merecemos? Um carro zero? Uma casa própria? Uma teologia que nos inunda com o triunfalismo? Nós merecemos apenas da graça de Cristo sobre nós. A graça de Cristo é suficiente para a igreja dele. Isso basta. Mas veja ainda comigo, meus irmãos, o porquê. O espinho na carne é uma metodologia que Deus usa. Porque Deus, ele quer que seus filhos aprendam a viver por amor de Cristo. O verso 10 vai dizer: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E quando nós olhamos esse texto aqui, o verso final, parece que Paulo é quase um sadomasoquista, alguém que sente prazer no sofrimento. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer passar com esta expressão de sentir prazer nas fraquezas, injúrias e etc. Na verdade, a chave para entender essa expressão é por amor de Cristo. Ele se encontra numa dimensão de viver para Cristo em prol do Evangelho. E caso seja necessário o sofrimento por esta causa, ele irá se alegrar e ter prazer nisso. Como diz Hernandes Dias Lopes, o que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Na realidade, não se trata de um sofrimento qualquer. Todos eles são sofrimentos por amor do Cristo. Werner de Boer diz: quando, porém, sofrerem por amor de Jesus, o Senhor transformará esses mensageiros sofredores, e assim fracos, em habitação de seu poder. Seu poder repousa sobre eles, e ele habita com eles. Percebam, meus irmãos, que dessa maneira, vivendo por amor de Cristo, forma-se o paradoxo que Paulo conclui esse presente trecho. Quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, ele quer que vivamos longe do egocentrismo e que deixemos de nos colocar no centro de todas as coisas. Ele quer que vivamos para a glória dele. E viver para a glória de Cristo nos remete a viver a vida de Cristo e ser batizado na morte de Cristo. Caminhar a via dolorosa do dia a dia do crente. Tudo isso por conta da missão. Meus irmãos, ser fraco para Paulo e gloriar-se na fraqueza é enxergar a luz da fortaleza de Cristo.
Gloriar-se na fraqueza para Paulo é enxergar a graça que o sustenta. Gloriar-se na fraqueza de Paulo é entender que ele não é autossuficiente e que em todos os momentos ele depende de Deus. Aliás, é exatamente o caminho que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, ele passou pelo seu estado de humilhação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhança de homens. Reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse Deus que era o dono de tudo e criador dos céus e da terra, ele resolveu humilhar-se. Humilhar-se para ele era deixar o seu trono, habitar num corpo humano, sentir as mesmas mazelas que eu e você sentimos. Além disso, ser negado e traído, ser levado ao Calvário, ser açoitado e ser erguido na cruz do Calvário como um malfeitor. O estado de humilhação de Cristo nos leva a entender a maneira como Deus às vezes resolve tratar com seus filhos. Já dizia João Calvino. Meus irmãos, Deus às vezes nos coloca na escola do sofrimento. Mas Jesus, no seu estado de humilhação, ele dependeu exclusivamente do Pai. Viveu na dependência do Pai e para a glória do Pai. Percebam que Deus tem as suas maneiras especiais de tratar com cada um de nós. O grande problema é que às vezes nós não sabemos lidar com aquilo que Deus permite-nos viver. Mas saiba que algumas coisas nos servem para refinar, nos humilhar e colocar limite dentro dos nossos corações pecaminosos, que é cheio de vaidades. Sabe, quando eu vi aquela série, especialmente a cena de Tiago, o menor, ela me impactou justamente por essa questão, porque Deus resolveu não atender o pedido do seu discípulo. Aquilo que era humilhante para Tiago, aquilo que era agudo para Tiago, Deus resolveu com que ele vivesse com aquilo. Tiago pregava o evangelho e curava as pessoas, mas ele mesmo tinha que andar com uma muleta para se firmar, como diz lá no filme, na série. Os propósitos de Deus, meus irmãos, entenda isso, são bem maiores do que os nossos. E Ele conhece bem melhor nossos corações do que nós mesmos. Precisamos entender, acima de tudo, que a graça de Deus é suficiente. Lembre, quando estou fraco, aí estou forte.
Feche seus olhos. Deus, o Senhor conhece, ó Pai, a nós bem melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe que o pecado no nosso coração pode nos levar, Senhor, a fazer tantas coisas ruins, inclusive buscar a glória para si mesmo e esquecer de Deus. Por isso, ó Pai, estamos aqui, Senhor, para agradecer pelo seu cuidado. Às vezes nós reclamamos tanto, falamos tantas coisas por estar passando alguns problemas, ora enfermidade, ora crises familiares e etc. Mas o Senhor é o oleiro e nós somos os vasos. É o Senhor que nos molda. É o Senhor que trata de nós. E é certo que às vezes nós vamos orar, e o Senhor não vai nos responder. E nem vai tirar aquilo que estamos passando. Porque o Senhor quer nos fazer melhores e conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Acima de tudo, Senhor, temos a certeza de que um dia não sofreremos mais, porque estaremos na eternidade com o Senhor. Enquanto estamos aqui, ó Deus, que seja essa a nossa oração. Me leva à casa do oleiro. Porque precisamos ser tratados por Ti. Se for necessário, permita o espinho na carne, para que não venhamos nos gloriar, nos exaltar, mas entender que quando fracos, somos fortes. Porque nesse momento que entendemos isso, reconhecemos quem o Senhor é, a sua graça e o quanto nós dependemos de Ti. Nos ensina a viver por amor de Cristo. Essa é a nossa oração, Jesus. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.